Olá, eu sou o professor Eduardo Rolim. Estou aqui para falar do quinto vídeo da nossa série de aposentadoria dos servidores públicos ontem, hoje e amanhã. Essa série, ela trata de vários aspectos da aposentadoria dos servidores. E é importante para compreender esse que nós vamos falar agora, que você assista os demais vídeos dessa série que estão no canal. Hoje nós vamos tratar das regras de aposentadoria não voluntárias. E é importante para compreender vários aspectos que vão ser colocados aqui, que você entenda o que são as gerações de aposentados e quais são as regras de aposentadoria voluntária que nós temos. Falando da aposentadoria por incapacidade permanente, é importante dizer que aqui na Emenda Constitucional 103 de 2019 houve uma mudança considerável, que até então os servidores se aposentavam por invalidez e não por incapacidade permanente. Há uma diferença muito grande entre as duas questões. E também a Emenda Constitucional 103, ela promoveu duas revogações importantes. Além de mudar as regras, ela acabou com a Emenda Constitucional 47 de 2004, a famosa PEC paralela, que criava umas regras de transição importantes para os servidores, como por exemplo o 85/95, e também, mais importante neste caso aqui, ela revogou a emenda constitucional número 70 de 2012, que dava aos servidores da segunda geração aposentadoria por invalidez integral. Isso acabou com essa emenda constitucional. Todos passam a poder se aposentar não mais por invalidez, mas sim por incapacidade permanente, que se dá quando o servidor não for mais suscetível de readaptação, ou quando a administração pública entender que ele não é mais suscetível de readaptação. Vocês verão que essas mudanças que eu vou mostrar nesse vídeo são as mais dramáticas dessa reforma e que, portanto, fazem com que se tenha muita atenção na hora da aposentadoria. Se aposentar por incapacidade permanente é muito ruim e, portanto, o servidor deve fazer todos os esforços para poder continuar em atividade até a aposentadoria voluntária. Vejamos que os proventos de aposentadoria, que, como eu disse, eram integrais antes da reforma, eles deixam de ser integrais e passam a ser pela média. Ou seja, mesmo se você for da segunda geração e tiver direito à integralidade, aposentando-se por incapacidade, você passa a ter sua aposentadoria calculada pela média. Lembrando que a média corresponde à soma de todas as parcelas de contribuição ao longo de toda a vida laboral. Claro que cada uma reajustada pelo INPC, mas certamente vai dar um valor muito menor do que o da integralidade. No caso aqui dos servidores que se aposentam com até 20 anos de contribuição, eles receberão 60% da média, não do último salário, da média. Assim como 2% ao ano para cada ano que ultrapassar 20%. A única exceção são as doenças profissionais, os acidentes de trabalho e as doenças do trabalho, que dão o direito de 100% da média. Mas lembre que 100% da média não é integralidade. A média certamente deve ser menor do que o último contra-cheque, porque leva em conta as remunerações que eram muito menores no início da vida laboral. Cálculos atuariais mostravam que antes dessa última reforma, que a aposentadoria considerando uma média com 80% do tempo dava mais ou menos 80% do valor do último contra-cheque. Portanto, agora com 100% do tempo a considerar, como já foi visto em outro vídeo desse canal, certamente essa média será menor. Portanto, alguma coisa entre 60% e 80% do último contra-cheque. Então, não confunda 100% da média com integralidade. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem. Um professor titular da segunda geração, com 25 anos de contribuição, olhando sua base de contribuição agora para o salário que vai ser reajustado a partir de maio, já estamos considerando isso, que é superior a R$ 26.000, entendendo isso aqui, vencimento básico mais retribuição da titulação para esse valor, eu não considero outras parcelas, ele tem uma base de contribuição nesse valor e uma contribuição previdenciária na ordem de 3.800. Vejamos que, com 25 anos de contribuição, ele tem direito a 70% da média. 60% dos primeiros 20, mais 10%. Isso significa que a média deve dar alguma coisa na ordem de 19 mil.
considerando esses 19 mil, cerca de 75% do último contra-cheque. Portanto, 70% desta média, calculado desta forma, vai dar uma remuneração para ele de pouco mais de 13 mil, pouco menos de 14 mil reais. Ou seja, praticamente a metade do salário. Se uma pessoa se aposenta com 25 anos de contribuição por incapacidade, ele vai ter seu salário reduzido praticamente pela metade. Considerando alguém agora da terceira geração, que seja professor associado 4 ou C4, que tenha 18 anos de contribuição, ele vai ter, fazendo os mesmos cálculos que eu fiz antes, com a diferença que agora ele vai ter direito apenas a 60% da média, porque não chegou a 20% de contribuição. Veja que seu salário vai cair de 23 mil para mais ou menos 10 mil reais. É uma redução bastante considerável. Agora vamos ver os da quarta geração, aqueles que são limitados ao teto do regime geral de previdência social. Mesmo que ele seja, por exemplo, professor associado 1, 10 anos de trabalho, ele tenha um salário na ordem de 20 mil reais, a sua base de contribuição é apenas de 8.400 reais. Se ele tem apenas direito a 60% da média, e vamos considerar que sua média seja o próprio teto, que ele sempre ganhou acima do teto, então considerando 100% do último contra-cheque, ele vai ter como aposentadoria 60% daqueles 8.400. Portanto, ele vai ter de aposentadoria apenas 3 mil reais, 5 mil reais. Apenas 5 mil reais. Então vejam que uma pessoa que recebe 20 mil reais por mês, salário bruto, obviamente, ele vai passar a receber como salário bruto 5 mil reais na aposentadoria por incapacidade. Ela cai 4 vezes. Para a quinta geração, os que entraram depois de 2019, o cálculo é praticamente o mesmo. Então, independente de onde ele esteja, no caso aqui eu considero um professor adjunto 1 ou B1, ele vai ter a sua redução, considerando-se os 60% da média, a média igual ao teto, ele vai ter o mesmo salário da quarta geração, com uma aposentadoria por incapacidade, os mesmos 5 mil reais. Ou seja, todos que entraram no serviço público depois de 2013, se tiverem na média de aposentadoria 100% do teto, se eles sempre ganharam acima do teto, vejam que sua aposentadoria por incapacidade é de apenas 5 mil reais. Portanto, as pessoas têm que se preocupar muito com esse tema da incapacidade permanente. Agora nós vamos falar das pensões por morte, que eu diria que são inclusive pior do que a questão da aposentadoria por incapacidade permanente. Na realidade, a pensão por morte ela é calculada por uma cota familiar de 50%, mais 10% para cada beneficiário, até um limite de 100%. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, 5 filhos, não terá mais do que 100% da cota total. Né? E ainda uma coisa que é importante, essas cotas, a partir dessa reforma, elas são individuais e não reversíveis. Significa que, por exemplo, o filho perde a condição de beneficiário, de pensionista, porque ultrapassou a idade de 21 anos, esses 10% que lhe correspondia na cota familiar desaparecem. Assim como se a esposa ou o esposo viúvo falece, os seus 10% também não vão para os filhos. Isso é muito importante de ser observado. E tem um detalhe também importante. Essa pensão ela poderá inclusive ser inferior ao salário mínimo. Ela só não será se ela for a única fonte de renda da pessoa, e aí o mínimo correspondente a ela será de um salário mínimo. Agora, como é que se calcula essas cotas? Bom, tem duas situações. Uma é quando o servidor que falece é aposentado. Se ele falece já aposentado, as cotas, aqueles 50%, 60% que eu falei, são considerados sobre os seus proventos integrais. Já se o servidor está em atividade quando falece, é uma coisa muito. Eu não sei nem a palavra usar, insensível. Eu não sei dizer o que, que a reforma pensa sobre isso. Mas ela considera como se a pessoa, no dia do seu falecimento, tivesse uma aposentadoria por incapacidade permanente. E é sob esse valor já bastante reduzido, como eu acabei de mostrar, que se calculam a pensão, se calculam as cotas da pensão. E o pior é que tudo isso pode mudar por lei complementar, já que essa reforma desconstitucionalizou as regras previdenciárias. Para ter um exemplo, eu vou começar por um servidor
aposentado que falece. Vejam que ele tenha, sendo um servidor, seja da primeira, segunda ou terceira geração, associado, adjunto 4, P4, ele tem um salário de cerca de 16 mil reais. Se não houvesse a reforma, se não houvesse a emenda 103, ele ganharia de pensão o seu beneficiário, no caso aqui a sua beneficiária, cerca de 14 mil. Com a reforma, ela cai para 10 mil. Então há uma redução de 30%, mais de 30% da pensão, pelo fato da pessoa ter morrido após a reforma. Para os aposentados. Agora vamos ver o que acontece quando o servidor é ativo. Então, considerando aquele mesmo caso que eu já tinha mostrado antes, um servidor titular da segunda geração que receberia de pensão, de aposentadoria por incapacidade, cerca de 13 mil, se ele tiver só um beneficiário, vamos considerar aqui uma servidora falecida, o seu beneficiário vai receber de pensão, na realidade, um valor bastante inferior àquele valor da aposentadoria por incapacidade. Ele receberá, então, na ordem de 8 mil reais, sendo que se não houvesse a reforma, esse beneficiário teria 20 mil reais de pensão. Então, esse ponto aqui da pensão por morte talvez tenha sido a parte mais cruel da reforma de 2019. Ela vai reduzir as pensões por morte dos beneficiários em valores que vão a quase 3 vezes, como vocês estão vendo aqui. Nós desenvolvemos uma calculadora para calcular os valores da aposentadoria por incapacidade e da pensão por morte. Se você tiver interesse nessa calculadora, nos procure, entre em contato que a gente conversa. Basta que se coloque aqui no calculador os dados pessoais do servidor, que corresponde à sua CPSS, a sua contribuição previdenciária. O calculador automaticamente calcula a base de cálculo. Você escolhe a geração a qual pertence, porque isso é absolutamente definidor, o número de beneficiários e o tempo de contribuição. O calculador automaticamente calcula para você, após definir mais ou menos quanto do último contra-cheque deve ser essa aposentadoria. Você tem o valor ali da aposentadoria por incapacidade e também o valor da pensão por morte. Se você tiver interesse no calculador, que também existe para aposentados, é só entrar em contato. Seguindo nos mesmos exemplos que eu mostrei antes, um servidor da terceira geração, associado 4, que tem 18 anos de contribuição, você vê que a pensão ela vai cair para algo na casa de R$ 6.400. Ela cai de 14 para 6 mil. Agora observem o da quarta e quinta gerações. O servidor que tem 10 anos de casa, que tem adjunto 1, que recebe cerca de 20 mil reais por mês, e com isso sustenta sua família. Se ele falece, no caso aqui, um servidor homem, se ele falece, a sua esposa, seu cônjuge, sua cônjuge, receberá de pensão apenas 3 mil e poucos reais. Da quinta geração é exatamente a mesma coisa. Então vejam que é necessário, principalmente para as pessoas jovens que recém entraram no serviço público, que elas se preocupem muito com a invalidez, muito com a incapacidade e muito com o falecimento, pois a morte poderá causar para a sua família, além da dor da perda, também uma perda financeira gigantesca que pode desestruturar a sua família. Ainda lembrando que isso também acontece para pessoas que não são do serviço público. Eu coloquei aqui um exemplo de alguém, pode ser ou não servidor público, não importa, porque a regra é a mesma, um casal de pessoas pobres que recebem de pensão da aposentadoria do seu João 2 mil reais. Se ele falece, a sua esposa, Dona Maria, receberá só 1.200 reais. Parece que a redução é pequena, só que não é pequena. É uma redução de 40% da renda familiar do casal. Bom, uma última coisa sobre pensões que é sempre importante citar, principalmente para os jovens. Existe uma regra de carência para a pensão, que é 18 meses de contribuição. Então, se você entrou no serviço público há menos de 18 meses, ou se a sua união, seja casamento, seja união estável, seja união homoafetiva, não importa, tiver menos de 2 anos, no caso de falecimento, o cônjuge recebe apenas 4 meses de pensão. 4 meses apenas. Ela acaba.
Se esse período de carência já foi cumprido, ou seja, mais de 18 meses de contribuição ou mais de 2 anos de união, também a pensão não é necessariamente vitalícia. Se a pessoa tiver menos de 21 anos, por exemplo, o cônjuge que vai receber, a pensão é recebida por apenas 3 anos. E assim vai, até que, após 44 anos de idade, o cônjuge então passa a ter o direito à pensão vitalícia. Ou seja, isso também é complicado e isso acontece desde 2015, numa regra que foi antes, inclusive, da reforma constitucional. Só existe uma regra que torna diferente essa questão da carência, né? Uma exceção a essa questão da carência, que é quando a morte, o falecimento se der por algum acidente de qualquer natureza ou por doença profissional do trabalho. Agora, se for uma doença que não é profissional do trabalho, se não for de acidente, aqui essas regras de carência valem. Lembrando que, mesmo se o acidente for de qualquer natureza, a idade, o tempo é fundamental de ser entendido, porque essa tabelinha vale para qualquer um. Bom, o último ponto desse vídeo que eu quero falar é a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, desde 2015, na emenda constitucional 88, ela passou a ser aos 75 anos. Nenhum servidor público pode se aposentar com mais de 75 anos. Ele terá ainda uma redução se aposentar na compulsória. Por isso que é sempre importante, se você está chegando na compulsória, pense em se aposentar por aposentadoria voluntária, porque o sistema automaticamente lhe aposentará na compulsória se você completar o 75º aniversário do serviço público. E se você tiver menos de 20 anos de contribuição, você ainda terá um fator de redução, que é esse que está na tela, tempo de contribuição dividido por 20, limitado a 20, ou seja, se o servidor tiver menos de 20 anos, ele ainda terá uma redução. Digamos que ele entrou há pouco tempo, com 65 anos, vocês vão dizer que é quase impossível, mas não é. A pessoa terá uma redução de metade do seu valor de aposentadoria, se for na compulsão. Bom, se você gostou desse vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar, você pode também se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para receber as suas notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo desse canal.